Começou bem o Paulistão 2022. E esta partida aqui em Novo Horizonte foi a primeira das 4 que o time vai disputar dentro de 9 dias. Uma pequena maratona antes da viagem aos Emirados Árabes Unidos. Seguramente vamos ter que rodar a equipa por forma a tentar carregar a bateria o máximo que conseguirmos para estarmos preparados para o Mundial. E por falar em Mundial, e o Endrick? A torcida quer muito vê-lo na competição. O regulamento da FIFA permite. E aí, Abel? Em relação ao Endrick, nós vamos para o Mundial e se o clube achar por bem comprar uma passagem para a Disneyland, ele e a família, é o que ele precisa. Ele tem 15 anos, ainda é um miúdo e eu gosto de olhar para esses jogadores com dar tempo ao tempo. Não tenham pressa, não tenham ansiedade, ele mais cedo ou mais tarde seguramente que jogará na equipa principal. Acho que agora ficou claro. Não só a questão do Endrick, mas o que Abel pretende fazer neste período antes da competição mais importante do ano. Olha, já a gente vai falar da Copinha e vamos falar também muito a respeito do Palmeiras, que venceu já nessa estreia do Paulistão. Mas antes, vamos fazer uma pesquisa? Pesquisa na tela. Abel Ferreira está certo em descartar o Endrick para o Mundial de Clubes da FIFA? Sim ou não? Vou atualizar o Dedê. Tá. O Endrick tem 15 anos, Dedê. Pode ser inscrito para a FIFA. No caso, o Abel já descartou, diz que ele tem que ir curtir, tem que brincar com 15 anos. Quero saber a sua opinião já a respeito disso. Agora, ele só pode jogar aqui no Brasil, por exemplo, Campeonato Paulista, Brasileirão, quando ele completar 16 anos. E aí é só no dia 21 de julho, que aí ele vai poder atuar aqui no Brasil. Mas o Mundial ele até poderia. Você levaria o garoto com 15 anos para jogar o Mundial? Não, eu concordo com o Abel, Kalinka. Eu concordo com o Abel. A gente pode, de repente, questionar a forma que ele falou em relação a levar para Disney ou não e tal, mas não vi também nenhum tipo de polêmica nessa declaração. Mas eu acho que esse processo do Endrick é natural. Ele já mostrou a qualidade que ele tem, 15 anos de idade, ele vai evoluir muito, ele tem um mundo aí pela frente, e quando ele fala mais cedo ou mais tarde, o Endrick vai estar no profissional, vai ser mais cedo, né? Você falou aí da questão da idade dos 16 anos, se profissionalizar. Obviamente, quando o Palmeiras voltar do Mundial, ele vai começar a treinar mais com um profissional, mas sempre com o pé no chão. E me parece que tem uma estrutura bem humilde, né, o Endrick, e que o Palmeiras vai ter que fazer um trabalho também muito interessante fora de campo para que ele não perca essa humildade, não tire os pés do chão e continue com esse talento que ele já mostrou. Acho que o Palmeiras, independentemente de ganhar a Copinha ou não, tem a final amanhã, como todo mundo sabe, aniversário de São Paulo, enfim. O Palmeiras já tem um título muito importante, que é esse garoto, que é a revelação desse garoto. O pai dele, o Douglas Costa, né? Ele fala que o primeiro contrato vai ser, sim, com o Palmeiras, mas ele já anda chamando a atenção no mundo todo. É Barcelona, Manchester City, Manchester United, enfim. Mas o primeiro contrato, torcedor palmeirense ao Viverde, pode ficar tranquilo que vai ser um contrato brasileiro. Agora, Chico, o que você acha, hein? Porque, se eu não me engano, você estava torcendo para ele ir para o Mundial, não? Sim, sim. E aí, o que você acha dessa na hora do Abel? Não, eu entendo o Abel, porque os técnicos trabalham muito com a meritocracia, né? Então você vai ter que cortar a gente, já vai ter que cortar naturalmente, são só 23 inscritos, o Palmeiras tem, se não me engano, 34 jogadores, então ele já vai ter que deixar muita gente de fora, e aí de repente ele pega um moleque que fez um treino, 2 treinos aí com o time profissional, e coloca entre os 23, que a gente queria, a torcida queria, mas vai ter que abrir mão de um jogador. E o Abel, ele tem muito essa sustentação da sua base, né, de trabalhar com seus jogadores. O mesmo valia para um centroavante badalado que chegaria agora. Vocês acham que chegaria um cara agora e seria titular do time dele? Eu duvido. Esse cara vai ter que entrar dentro do sistema que ele já conhece, que fez ser 2 vezes campeão da Libertadores no mesmo ano. Não ia chegar um cara, por mais nome que tivesse, e dizer, me dá 9, aí eu vou ser o centroavante. Ainda mais um menino. Então eu compreendo o Abel, mas eu levaria. Porque eu acho que assim, é um moleque muito diferente, que a gente viu isso em Copas do Mundo, com o Ronaldo Fenômeno em 94, com o Kaká em 2002. Ele vai ser um grande jogador. O Neymar poderia ter ido em 2010, o Dunga optou por não levar. Essa experiência, né, você entender uma competição como talvez até nem jogasse, mas eu acharia legal ele estar lá, mas eu compreendo a limitação de inscrições, né? Falando em inscrições sobre essa lista... Se bem comprar uma passagem para a Disneyland, ele e a família, é o que eu preciso. Eu tenho 15 anos. Kalinka, a Disney do Endrick, o Abel,
É um campo de futebol. Imagina a vontade A desse Disney moleque. do Henrique estaria em Abu Dhabi. Chico, essa vontade. O moleque tem 15 anos, mas na vontade que esse moleque tá de jogar bola. Nossa senhora. Louco, tá cheio de vontade de jogar bola. Ô Chico, Dedê, já que você mencionou a questão da lista, a lista tem que ser entregue hoje, 23 atletas, e nós vamos ao vivo lá para a academia no Palmeiras, porque o Decilo tá por lá para trazer as últimas informações pra gente. Bom dia, Cilo, tá ouvindo a gente? Agora tô ouvindo sim. Tudo bem, Kalinka? Abraço para você, abraço para o nosso Denilson, bom retorno, para o nosso Chico. Olha, a lista, a famosa lista tem que sair agora, é a data certa com relação à FIFA, foi feita uma pré-lista com 34 nomes, agora você já disse, são 23 nomes apenas. Se eu puder dar o meu pitaco, olha, Abel, legal. Gostei de tudo que você disse, bacana, mas eu levaria. Em todos os exemplos aí citados aí no programa, aí na bancada, tem a história do Pelé, que foi para uma Copa do Mundo com 16 anos de idade. Não estou comparando o Hendrick com o Pelé, não é isso. Mas o cara diferente sempre precisa de um espaço. O Ronaldo Fenômeno também foi para uma Copa do Mundo muito jovem. Então o Hendrick, e se a gente olhar no elenco do Palmeiras, o Luiz Adriano não faz parte da intenção do nosso querido Abel Ferreira. Tem o Navarro, que ainda, de repente, precisa mostrar serviço, mas tem um cara diferente, esse menino de 15 anos. Aí tem um outro lado, também ponderado pelo Chico, que é essa questão da meritocracia, dos caras que já trabalham com ele há muito tempo. É uma sinuca de bico, ele já tomou a posição dele, mas tem o Palmeiras, nessas próximas datas aí, Campeonato Paulista, terão sido 4 jogos em 10 dias. Jogou no final de semana contra o Novo Horizontino, a sequência do Palmeiras antes de viajar para o Mundial. Quarta-feira em casa, contra a Ponte Preta, Campeonato Paulista. No sábado, dia 29, fora de casa. Não é lá uma viagem longa, é aqui na Grande São Paulo contra o São Bernardo. E depois, dia 1º, contra o Água Santa, mais uma vez no Allianz Parque. E aí, no dia seguinte, já viaja para Abu Dhabi, o Mundial que a gente vai acompanhar ao vivo aqui na Band. É uma correria muito grande. O Hendrick não pode jogar o Campeonato Paulista, vocês já disseram aí, por questão da idade, poderia ir para o Mundial, mas a opção dele foi que não. Então, daqui a pouco a gente vai voltar aqui da Academia de Futebol para falar desse Palmeiras da Copinha, em busca de um título inédito com o Hendrick, e vai ser amanhã, às 10 horas da manhã. Daqui a pouco a gente volta com mais informações do Palmeiras. Eu estou aguardando, vamos ver se durante o programa sai essa lista dos 23 convocados pelo Abel Ferreira para o Mundial de Clubes. Volto com você, Kalinka. Obrigada, Sou eu, Cilo. Mickey Mouse. Por enquanto, a nossa pesquisa, só para atualizar, sim, o pessoal concorda com o Abel Ferreira em não levar o Hendrick para o Mundial. Mas vamos falar de estreias com a Atuesta, o jogador super estudioso, que você gosta muito, fala aqui no programa, o Navarro, e também o Murilo, exatamente, zagueiro, pode atuar pela lateral esquerda. O Paulista, ele vai, especialmente agora, né? E depois, acredito que também, com exceção dos clássicos lá na reta final, que aí, obviamente, o Abel Ferreira vai querer conquistar um título que ele não tem, mas especialmente agora é um torneio, é uma fase preparatória, né? O Palmeiras tem um compromisso diferente de qualquer clube brasileiro, vai disputar um Mundial de Clubes daqui a alguns dias, então tem que soltar mesmo a rapaziada, tem que entrosar quem ainda não tá, que estava chegando, para ele conhecer também um pouco mais, né, esses jogadores que foram indicados por ele, pela sua análise, pela comissão técnica e tudo mais. Eram algumas posições pontuais, né? O Navarro é um cara que foi destaque na Série B, muda completamente a exigência, muda a competitividade. Obviamente ele não começa como titular, vai brigar pelo espaço dele. O Atuesta é um cara que tem ali no setor dele o Zé Rafael, que é um cara que é muito do treinador, é aquele jogador tático do técnico, né, que cumpre todas as funções. Então o Atuesta, apesar da qualidade, vai ter trabalho. E o Murilo era o cara pelo lado esquerdo que o Abel pediu, aquele zagueiro que não é canhoto, mas joga por ali. E foi uma atuação, assim, tranquila do Palmeiras, assim, foi um jogo leve, solto, muito de boa. Dedê, Zé Rafael que marcou o primeiro gol, Dudu depois aos 35 segundos do segundo tempo. Fez o 2-0, mas sobre o Zé Rafael, você eu concordo muito com o Chico na temporada passada, ou nas últimas temporadas, ou pós-chegada do Abel. O Zé Rafael é um dos jogadores que mais atuaram sob o comando do Abel. Ele tem essa confiança, não tem
o torcedor, aliás, não tem um sentimento tão forte assim com o Zé Rafael. Ele é sempre muito questionado, a titularidade do Zé Rafael, mas é um cara que, além da qualidade dele com bola, e esse gol mostra isso, perto da área, finalizando de perna esquerda, ele que é um jogador destro, finalizando bem com a perna esquerda, mas ele compõe bem essa questão defensiva. Muitas vezes ele fez de primeiro volante, numa ausência ali de Danilo, de Patrick de Paula, do próprio Felipe Melo, que hoje é jogador do Fluminense. Então o Abel confia muito nesse jogador, e quando você começa um campeonato paulista, com os times, com todo respeito, de menor expressão, já estão treinando já há muito mais tempo, então tem um condicionamento físico aí, enfim, um pouco melhor do que as principais equipes do Campeonato Paulista. E ontem o início do jogo mostrou um pouco disso. O Novo Horizontino estava um pouco melhor, mais inteiro, mais fresco dentro de campo, mas aí o Palmeiras vai conseguindo entrar no jogo, vai conseguindo dominar um pouco mais as ações da partida. E aí quando você faz o segundo gol, por exemplo, no início que você falou aí do Dudu, e aí, enfim, o Palmeiras joga mais tranquilo, tem mais espaço, porque o time de casa, o Novo Horizontino, começa a se expor mais. E o Palmeiras fez um jogo muito, muito tranquilo. O Palmeiras acertou demais na permanência do Abel, que foi a primeira decisão da Leila no final da temporada. E aí você traz alguns reforços. O Chico citou aqui 2, 3 reforços do Palmeiras que estrearam ontem. Então esse é o planejamento ideal. Você terminar uma temporada com um time muito bom, que é o caso do Palmeiras, e reforçar pontualmente. Os jogadores entraram fresco, Dedê, assim, fresco do lado físico, porque tinha um sol pra cada um, viu? A lua. Tava complicado, era uma lua por lá. Agora o Palmeiras... A FIFA adiou o prazo de inscrição de jogadores no Mundial de Clubes para 2 dias antes da estreia de cada clube. No caso do Palmeiras, que faz seu primeiro jogo dia 8 de fevereiro, a data final para enviar a lista é dia 6. Antes era esta segunda, dia 24. A alegação da entidade para o adiamento é a nova onda de casos de Covid, que tem afetado vários clubes no mundo inteiro. Dessa forma, o Palmeiras ganha tempo para contratar algum jogador a tempo de disputar a competição. O clube segue na busca por um centroavante, mas havia desistido de correr para tentar contratá-lo para o Mundial. O adiamento da data de inscrição pode mudar esse cenário. O Palmeiras contratou até agora para a temporada o goleiro Marcelo Lomba, o zagueiro Murilo, os meio-campistas Jailson e Atuesta e o atacante Rafael Navarro. A estreia do Verdão no Mundial será contra o vencedor do duelo entre Monterrey, do México, e Al Ahly, do Egito.